Prazer, meu nome é Roberto Navarro, sou interno no 12º período de Medicina da Unifagoc. Venho hoje trazer um tema de grande relevância na prática clínica, principalmente um cenário de urgência e emergência, que são os distúrbios do equilíbrio ácido básico e interpretação da gasometria arterial. Eu vou iniciar a apresentação hoje com os objetivos, que é explorar a interpretação da gasometria arterial, explicar os principais distúrbios ácidos básicos e expor as principais condições causadoras destes. Gasometria arterial. O que é gasometria arterial? É um exame simples, de baixo custo, que mede as concentrações de gases sanguíneos e os estados ácidos básicos no sangue. Então, quais são os parâmetros que a gente tem que ter em mente? São os parâmetros de normalidade da gasometria arterial. Iniciando pelo pH, ele pode variar entre 7,35 a 7,45, isso é o valor de normalidade. Já o PCO2, ele pode variar entre 35 mm de mercúrio a 45 mm de mercúrio. O PO2 vai variar entre 80 a 100. O bicarbonato pode variar entre 22 e 26. Já o base excess, que é o excesso de base, entre -3 e +3. E o sistema tampão. O que é sistema tampão? É um sistema do nosso organismo que busca evitar variações bruscas do pH sanguíneo. Qual é o principal sistema tampão do nosso organismo? É o sistema bicarbonato, CO2. O bicarbonato vai ser mediado através do rim, o rim vai fazer suas alterações, já o CO2 através do pulmão. Nós temos aqui uma reação química que pode variar tanto de um lado quanto para o outro. E é através do CO2 mais água, formando o ácido carbônico, que vai dissociar em H+, mais bicarbonato, da mesma forma ao contrário. Então, por exemplo, um paciente com uma acidose respiratória, um paciente que vai reter muito CO2, vamos pensar no paciente de POC. Ele vai ter um aumento de CO2, que vai se unir à água, formar o ácido carbônico e vai aumentar também o bicarbonato. Quando nós estivermos pensando em uma acidose crônica, a gente vai ter uma compensação renal, pois é um distúrbio crônico. Eu vou explicar isso mais à frente, mais simplificado e detalhado. Quando nós estivermos atrás de um distúrbio respiratório agudo, nós não vamos ter uma compensação renal, pois o rim precisa de um tempo para poder compensar, aumentar a reabsorção de bicarbonato. Esse tempo pode variar de 48 a 72 horas. Todo distúrbio ácido básico gera uma resposta compensatória. Por definição, a resposta compensatória não corrige totalmente o pH. Quando nós estivermos diante de um pH corrigido ou próximo da normalidade, temos que pensar em um distúrbio misto. Aqui eu trouxe essa imagem para simplificar um pouco mais os distúrbios. Quando estivermos diante de uma acidose metabólica, iremos ter uma redução do pH, ou seja, um pH abaixo de 7,35, com bicarbonato reduzido e o PCO2 normal. Quando estivermos diante de uma alcalose metabólica, iremos ter um aumento do pH acima de 7,45 com bicarbonato reduzido e o PCO2 normal. Já quando estivermos diante de uma acidose respiratória, iremos ter um pH reduzido com PCO2 aumentado e o bicarbonato normal. E a alcalose respiratória com pH aumentado, PCO2 reduzido e bicarbonato normal. Quando eu estou falando de bicarbonato normal aqui nos distúrbios respiratórios, estou falando de distúrbio agudo. Quando tiver um distúrbio crônico, a gente vai ter alteração do bicarbonato também. Como a gente vai analisar uma gasometria arterial? Como a gente vai analisar um exame de gasometria? Eu dividi em 3 passos para simplificar essa análise. Primeiro passo, o que é? Determinar qual é o distúrbio primário ou predominante e analisar os 3 principais parâmetros, que é o pH, o bicarbonato e o PCO2. Depois que nós já tivermos um distúrbio, nós já conseguiremos determinar qual é o distúrbio primário, iremos para calcular a resposta compensatória. Cada distúrbio tem uma resposta compensatória diferente. Então vamos analisar. Uma acidose metabólica, um paciente vai estar hiperventilando, ou seja, vai estar na tentativa de eliminar o máximo de CO2. Qual que é o PCO2 esperado? Qual que é a resposta compensatória esperada?
É o 1,5 vezes bicarbonato mais 8. Resultado mais ou menos 2. Quando estivermos diante de uma alcalose metabólica, o paciente vai tentar compensar hipoventilando. Ele vai tentar reter o máximo de CO2 possível. Então, o PCO2 esperado desse paciente vai ser bicarbonato mais 15, resultado mais ou menos 2. Já uma acidose respiratória crônica, a cada aumento de 10 milímetros de mercúrio no PCO2, esperar um aumento de 4 mEq de bicarbonato. Já numa alcalose respiratória crônica, a cada redução de 10 milímetros de mercúrio no PCO2, iremos esperar uma redução de 5 mEq de bicarbonato. Como eu disse, na crônica vai ter essa resposta compensatória, já na aguda a gente não vai ter essa resposta. O rim precisa de um tempo para aumentar a reabsorção de bicarbonato. O terceiro passo é determinar a causa do distúrbio. Como nós vamos fazer isso? Em uma acidose metabólica, a gente vai usar o NO-GAP. O que é NO-GAP? O NO-GAP ele estima os ânions não mensurados, através da fórmula sódio, que é um cátion, menos os principais ânions, que é o cloro e o bicarbonato, que o resultado tem que dar de 10 mais ou menos 2, ou seja, de 8 a 12. Por exemplo, o que é um ânion não mensurado? Se nós estivermos diante de um processo isquêmico, uma sepse, por exemplo, temos que pensar em aumento de lactato, por exemplo. Ou estivermos diante de uma cetoacidose diabética, aumento de cetoácidos. Vão ser ânions não medidos na fórmula, ou seja, vão ser acidoses metabólicas com NO-GAP aumentado. Quais são os principais distúrbios? Acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Vamos iniciar do mais comum, que a gente vê na prática clínica, que é a acidose metabólica. A acidose metabólica, ela vai cursar com um pH abaixo de 7,35, às custas de um bicarbonato abaixo de 22. Ou seja, um bicarbonato baixo com pH baixo. Como determinar a causa? Através do cálculo do NO-GAP. Eu trouxe algumas principais causas de NO-GAP aumentado. Aumento de lactato maior que 2,5 mols por litro. Pensando em acidose lática. Se aumentar o NO-GAP. Quais são as principais causas? Causas isquêmicas, sepse, choque, parada cardiorrespiratória, rabdomiólise, insuficiência hepática. São algumas causas que podem aumentar o lactato. Glicemia. No caso de hiperglicemia, pensar em cetoacidose diabética, em hipoglicemia, pensar em cetoacidose alcoólica ou até mesmo jejum prolongado. Vão ter aumento de acetoácidos. Retenção azotêmica, insuficiência renal, pensar em uremia grave e intoxicações. Causas com NO-GAP normal. A gente tem que pensar em diarreia, o paciente está perdendo bicarbonato nas fezes. Pensar em hiperidratação por soro fisiológico. O soro fisiológico não tem bicarbonato. Então, já fazer aqui uma acidose hiperclorêmica. E acidose tubular renal, por exemplo, acidose tubular renal tipo 2. O paciente vai ter bicarbonatúria, ele vai urinar bicarbonato, perder bicarbonato na urina. Aqui eu trouxe alguns casos clínicos que eu vi na minha prática, no meu internato de urgência e emergências, casos interessantes e comuns na prática. Vamos lá para o primeiro caso. Adolescente de 16 anos é admitido no pronto atendimento com desidratação, taquicardia, taquipneia, hipotensão e hálito cetônico. Acompanhante relata poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso nos últimos dias. HGT de 600, foi solicitada a gasometria arterial. Então, vamos lá, a gente tem uma gasometria arterial desse paciente com pH de 7,1, ou seja, um pH abaixo de 7,35, está pensando em uma acidose. Com um bicarbonato de 10, ou seja, um bicarbonato baixo, a gente está pensando em uma acidose metabólica. Com PCO2 baixo também. Vamos analisar então. Primeira coisa, primeiro passo, analisar qual é o distúrbio. Estamos diante de uma acidose metabólica. Analisamos os três principais parâmetros, o pH, o bicarbonato e o PCO2. Segundo passo, vamos analisar a resposta compensatória desse paciente. Como é que a gente analisa a resposta compensatória na acidose metabólica? Através do cálculo do PCO2 esperado, 1,5 vezes bicarbonato mais 8.
Resultado, a gente pode colocar mais ou menos 2. Então, vamos lá. Esse paciente, 1,5 vezes bicarbonato 10, mais 8. Então, o PCO2 esperado desse paciente é de 23, ou seja, mais ou menos 2. Ou seja, de 21 a 25. Nosso PCO2 do paciente é 22, ou seja, uma acidose metabólica simples, compensada ou pura, é a mesma coisa. E a causa? Como vamos determinar a causa? Através do cálculo do anion gap. O anion gap é sódio menos cloro mais bicarbonato. Nosso anion gap desse paciente deu 22, ou seja, uma causa de anion gap aumentado. O que a gente pensa para um paciente jovem com os 4 P's? Aí, ó, paciente com poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, ácido cetônico e um HGT de 600. Pensar em causas de glicêmicas, são a hiperglicemia causando uma acidose diabética. Outro caso, escolar previamente rígido apresenta diarreia e fraqueza muscular 10 dias. Foi solicitado gasometria arterial. Vamos lá. Gasometria do nosso paciente. pH de 7,2, ou seja, uma acidose. pH abaixo de 7,35. Um bicarbonato de 15, ou seja, abaixo de 22, reduzido. Com PCO2 dentro da normalidade. A gente tem que pensar. Qual é o distúrbio? É uma acidose metabólica também. A gente analisou os 3 principais parâmetros e chegamos nessa conclusão. Segundo passo, analisar a resposta compensatória. Vamos lá, ver o PCO2 esperado desse paciente. 1,5 vezes o bicarbonato de 15 mais 8 dá 30,5, ou seja, a normalidade desse paciente era de 28,5 a 32,5, ele está com 40 de PCO2. O que aconteceu com esse paciente? Ele está tendo uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória. Então, no caso, é uma acidose mista. Qual que é a causa? Por que esse paciente está fazendo uma acidose mista? Vamos calcular o anion gap dele. O anion gap do nosso paciente deu 12, ou seja, a normalidade vai de 8 a 2, então está dentro da normalidade. A gente tem que pensar em causas com anion gap normal. O paciente está perdendo bicarbonato nas fezes, então temos que pensar em uma acidose metabólica hiperclorêmica perdendo bicarbonato nas fezes, causa diarreia. Então ele está tendo uma acidose metabólica por perda de bicarbonato nas fezes e uma alcalose respiratória, talvez por fadiga respiratória, fadiga muscular. A gente pode analisar que tem um potássio muito baixo. Tem um potássio de 2,2, sendo que o valor de referência mínimo é 3,5. Então, provavelmente a acidose respiratória dele é por perda de potássio nas fezes, levando a fadiga respiratória. Então, causa anion gap normal, no nosso caso foi diarreia. Agora vamos para uma alcalose metabólica. Uma alcalose metabólica vai cursar com pH maior que 7,45, ou seja, pH alto, às custas de um bicarbonato maior que 26, ou seja, um bicarbonato alto. Quais são as principais causas? Perdas digestivas altas, vômitos, sonda nasogástrica, o paciente está perdendo ácido clorídrico por cima, né? E outras causas, intoxicações por diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça. Ambos um vai atuar no túbulo contorcido distal, o outro na alça de N, inibindo a reabsorção do sódio. No ducto coletor vai ocorrer uma grande troca do hidrogênio e do potássio pelo sódio, promovendo uma exfoliação de ambos, tanto do H+, quanto do potássio, causando uma alcalose metabólica. Vamos para um caso clínico então, interessante. Paciente de 62 anos, admitido com quadro de vômito há 2 semanas, refratário ao uso de antieméticos, com piora importante há 2 dias. Foi solicitada a gasometria para esse paciente. Então tá, vamos lá. Primeiro passo, vou analisar qual é o distúrbio e os 3 principais parâmetros. A gente tem um pH de 7,48, ou seja, um pH alcalino. Um bicarbonato de 32, ou seja, um bicarbonato aumentado. A gente tem que pensar na alcalose metabólica. E um PCO2 dentro da normalidade, limite superior. Segundo passo, vou analisar a resposta compensatória. Qual é a resposta compensatória da alcalose metabólica? É diferente da acidose metabólica. Aqui no caso vai ser o PCO2 esperado, bicarbonato mais 15, mais ou menos 2. Nosso paciente vai ser o bicarbonato de 32 mais 15, 47, ou seja, 45 a 49 é o valor de normalidade dele. Então, é uma alcalose metabólica simples. Então, ele está fazendo alcalose metabólica devido à perda de ácido clorídrico pelos vômitos. Já a acidose respiratória.
vai cursar com pH abaixo de 7,35, às custas de um PCO2 maior do que 45. Quais são as principais causas? Causas agudas. Pneumopatias com fadiga muscular, como nós já vimos no caso anterior, o paciente tinha hipocalemia e fez uma fadiga muscular. Obstrução das vias aéreas, doenças do sistema nervoso central. E causas crônicas, famoso DPOC. Então vamos lá, as causas agudas, como eu já disse no início, ela não tem uma resposta renal imediata. A gente precisa de um tempo de 48 a 72 horas para começar essa resposta renal e aumentar a reabsorção de bicarbonato. Então, nesses casos, o base excess, que é o excesso de base, não vai estar alterado, não altera base excess. E a tendência é uma redução brusca do valor do pH. Já nas causas respiratórias crônicas, ocorre já uma resposta renal para aumentar a reabsorção de bicarbonato e vai ocorrer uma elevação do base excess, que é o excesso de base. Se reabsorve mais bicarbonato, aumenta o base excess. E a tendência é a manutenção do pH próximo da normalidade. Vamos para o caso clínico, então. Um paciente de 70 anos, tabagista de longa data, com história patológica pregressa de DPOC. Então, já sabe que um paciente de DPOC é um paciente que é acidótico crônico, pensando na acidose crônica de início. Da entrada no pronto atendimento com quadro de dispneia, febre, alterações da coloração do escarro, associada a estertor e sibilo na ausculta, saturando 85. Solicitado gasometria arterial. Nós temos um paciente com pH muito baixo, um pH grave, demonstra gravidade, um PCO2 muito aumentado. Vamos pensar numa acidose metabólica, acidose respiratória, perdão. Um bicarbonato aumentado e um base excess aumentado. Esse bicarbonato aumentado, esse base excess aumentado, nos demonstra que é uma acidose respiratória crônica. Por que a gente pensa numa acidose respiratória crônica agudizada? A história já nos fala que é um paciente que está em exacerbação. Mas o pH, esse pH tão baixo, nos prediz que seja uma agudização da acidose respiratória desse paciente. Vamos agora para a alcalose respiratória. A alcalose respiratória vai cursar com pH maior que 7,45, ou seja, alto, às custas de um PCO2 abaixo de 35. Baixo. Causas agudas. Causas agudas. Ataque de pânico. Quem já viu um ataque de pânico sabe que o paciente hiperventila. Esse paciente que hiperventila muito. Está jogando CO2 para fora. Pneumopatias agudas, asma, pneumonia, TEP, doença do sistema nervoso central. E crônicas são causas menos comuns de levar a uma alcalose respiratória, a gravidez e o paciente cirrótico, com ascite volumosa. Vamos para o caso clínico. Paciente de 70 anos, 7º dia pós-operatório de fratura de fêmur, evolui com um quadro de dispneia súbita associada a taquipneia, taquicardia, hemoptise e dor pleurítica. Foi solicitada a gasometria arterial desse paciente. Então, nós temos um paciente com pH de 7,57, ou seja, uma alcalose, com PCO2 reduzido, pensando na alcalose respiratória, com bicarbonato reduzido também. Dentro do valor mínimo de normalidade, o bicarbonato é normal. O base excess é normal. Por que o base excess é normal? Então, o distúrbio agudo, ele com uma dispneia aguda, uma taquipneia aguda. Então, a gente pensa numa alcalose respiratória, o distúrbio respiratório agudo não possui resposta compensatória, como eu já disse no início, e a alcalose dele é devido a uma hiperventilação. Então, as causas agudas nesse paciente, como tinha um score de Wells muito alto, que a gente pode ver no caso clínico, a gente pensou em TEP. São as referências utilizadas. Eu tentei simplificar ao máximo esses distúrbios. Como eu disse no início, são distúrbios de grande relevância na clínica, principalmente no cenário de urgência e emergência. Muito obrigado.